O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje aqui nos salva. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela boca de duas outras testemunhas se decida toda a questão. Se os não ouvir, dizei-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Ainda vos digo que se dois de vós se unirem entre si sobre a terra a pedir qualquer coisa, esta lhes será concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Iniciemos então a reflexão desse texto de hoje, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 18, o versículo de 15 a 20, vamos falar do Catecismo da nossa Santa Igreja, parágrafo 1443. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os tinha afastado, ou mesmo excluído. Sinal bem claro disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, de se sentar à mesa deles, gesto que exprime ao mesmo tempo, de modo desconcertante, o perdão de Deus e o regresso ao seio do povo de Deus. Nós podemos fazer a leitura desse parágrafo do Catecismo da nossa Santa Igreja, de que, de fato, Jesus se envolveu com os pecadores e os reintegrou, sim, à sociedade da sua época. Mas, com certeza, esses pecadores seguiram o que Jesus pediu. Vá e não peques mais. E se converteram, se arrependeram, se convergiram ao reino de Deus e à missão e ao trabalho que Jesus havia colocado. Parágrafo 1444. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se, nomeadamente, na palavra solene de Cristo a Simão Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo que desligares na terra ficará desligado nos céus. Este mesmo encargo de ligar e desligar, conferido a Pedro, foi também atribuído ao colégio dos apóstolos unidos à sua cabeça. Obviamente, a sequência é toda a igreja, através
dos seus bispos, dos seus diáconos, dos seus sacerdotes, dos padres, tem esse poder conferido a Pedro e depois a todos os apóstolos, de ligar e desligar aqui na terra. E aí nós passamos para o próximo parágrafo do catecismo deste domingo, 1445. As palavras ligar e desligar significam: aquele que vós excluirdes da vossa comunhão ficará também excluído da comunhão com Deus. Aquele que de novo receberdes na vossa comunhão, também Deus o acolherá na sua. A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. E aí a gente fala do sacramento da penitência, da reconciliação, a confissão. Parágrafo 1458. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, dos pecados veniais, é, contudo, vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com maior frequência este sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos também com Ele. Aquele que confessa os seus pecados e os acusa, já está de acordo com Deus. Deus acusa os teus pecados. Se tu também os acusas, juntas-te a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades distintas. Quando ouves falar do homem, foi Deus que o criou. Quando ouves falar do pecado, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que fez. Quando começas a detestar o que fizestes, é então que começam as tuas boas obras, porque acusas as tuas obras más. O princípio das obras boas é a confissão das más. Praticaste a verdade e vens à luz. O nosso catecismo é muito verdadeiro, né? Ele não mente jamais, e a verdade da nossa fé, verdade da nossa doutrina, da Santa Igreja, está ali contida no catecismo dela, né, da nossa Santa Igreja. Vamos ver então o que diz, né, o Dia a Dia com o Evangelho da editora Paulo sobre esse texto do Evangelho de São Mateus de hoje. A comunidade cristã é convidada à correção fraterna. Não se trata de vasculhar a vida do irmão com o fim de julgá-lo e condená-lo. Não é isso. Isso é fofoca, isso é chico, é intriga. Não é isso que a Igreja pede. A correção passa pelo crivo da misericórdia, uma vez que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, com certeza, né? Todos nós tropeçamos e caímos. Por isso, a correção ao irmão que erra se faz por etapas e se reveste de grande dose de tolerância e compreensão. Do diálogo interpessoal, passa-se ao apelo de 2 ou 3 testemunhas. Em último caso, não havendo não havendo a conversão, pede-se a ajuda da comunidade. Tudo se faça em clima de oração comunitária, da qual participa o próprio Jesus ressuscitado. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nossas comunidades têm longo caminho a percorrer quando se trata do exercício da correção fraterna, né? Com certeza, pois corrigir é obra do amor, mas a correção fraterna, né? Não aquela correção de apontar o dedo, né? Não é isso que a Igreja pede. Mas atenção, muito cuidado. Correção fraterna não é aceitar o pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pecado ele tem que ser excluído. O pecador tem que se arrepender. O Catecismo já deixou bem claro isso. O próprio Cristo deixa isso bem claro, né? Para receber
a reconciliação com Deus, é primeiro necessário, né, o arrependimento, né, pedir e se converter. Né? Senão, não tem como corrigir ninguém e nem acolher o pecado. O pecado não pode ser acolhido. O pecador, sim. O pecado, não. O pecador arrependido, sim. O pecador que não se converte não tem mais lugar na presença da igreja.